dia, senhoras e senhores. Hoje é 16 de setembro de 2020, são 8 horas da manhã. Na Folha de São Paulo, oposição vê fim de Renda Brasil com alívio e prevê só más notícias para Bolsonaro daqui para frente. O programa poderia turbinar a popularidade do presidente entre os mais pobres. A decisão de Bolsonaro de não lançar mais o programa Renda Brasil, que aumentaria os ganhos dos beneficiários do Bolsa Família, foi recebida com alívio pela oposição. De acordo com líderes que criticam o governo, Bolsonaro só terá notícias ruins para dar à população a partir de agora. Inflação de alimentos, corte no auxílio emergencial, problemas na Amazônia e no atendimento do INSS. Para essas lideranças, a popularidade do presidente cresceu nas últimas pesquisas justamente por causa do auxílio emergencial, mas elas não teriam pego ainda todo o impacto da alta de preço dos alimentos. No Globo, choque entre Bolsonaro e equipe de Guedes expõe impasse sobre política social. Interesse do presidente de buscar no Renda Brasil um benefício com marca própria contrasta com o desequilíbrio das contas públicas. Na Deutsche Welle, mesmo com autorização, municípios paulistas descartam volta às aulas em 2020. Pesquisas com familiares e professores indicam temor por retorno ao ensino presencial, apesar do aval do governo do estado. Gestores enfrentam desafio de garantir acesso a aulas online e prevêem defasagens. Na Jovem Pan, Brasil volta a registrar mais de 1.000 mortes diárias por Covid-19. Em 24 horas foram registradas 1.113 mortes e 36.653 novos casos de Covid-19. No Sputnik, site russo, por meio de carta enviada ao vice-presidente Hamilton Mourão, 8 nações europeias disseram que a tendência crescente de desflorestamento no Brasil está tornando mais difícil o investimento no país. A carta, assinada pelos embaixadores de Alemanha, Dinamarca, França, Itália, Holanda, Noruega, Reino Unido e Bélgica, foi enviada nesta terça-feira ao general Mourão, que lidera o Conselho da Amazônia. Aumento no preço de arroz faz crescer em 30% procura por alimento do MST, diz o portal UOL. Enquanto todo mundo ainda tenta processar o choque inicial causado pelo aumento no preço do arroz, em que o pacote com 5 quilos chegou a ser comercializado por R$ 40, há quem venda o quilo ainda por R$ 5,98. No site do Armazém do Campo, loja de alimentos orgânicos produzidos pelo MST, o quilo do produto varia entre R$ 5,98 e R$ 12,98. O MPF diz que o pastor Everaldo agiu como proprietário de parte do governo do Rio. Everaldo seria padrinho de indicações para cargos estratégicos na gestão Witzel. E no portal Metrópolis, Covid-19, distribuição de Tamiflu é 160% maior do que a cloroquina. O fosfato de oseltamivir, mais conhecido pelo nome de família, pelo nome Tamiflu, faz parte da estratégia de combate à Covid-19 do Ministério da Saúde e é mais um medicamento inútil para a Covid-19 que é tomado para efeito psicológico do usuário. No G1, eleições 2020, partidos têm até esta quarta para realizar convenções. O TSE autorizou que os eventos que definem as candidaturas nas eleições sejam feitos de forma virtual ou presencial. Primeiro turno será em 15 de novembro. Ainda no G1, em meio à alta dos alimentos, o Banco Central deve interromper o ciclo de cortes e manter o juro básico em 2% ao ano. No Valor, Lula contrapõe-se a Bolsonaro e critica isenção a igrejas. Para o ex-presidente, a conta não pode ficar nas costas do povo. E o Bolsonaro atrasa indicações e a agência já tem 40% de interinos. O Bolsonaro mantém a característica de seu governo
de deixar abandonados vários cargos importantes. Nenhum novo diretor de agência reguladora toma posse há 14 meses. E ainda no valor, o recurso de Flávio Bolsonaro em caso de rachadinha sai da pauta no STJ. O senador tenta paralisar investigações. O recurso de Flávio Bolsonaro para interromper as investigações sobre o suposto esquema da rachadinha foi retirado da pauta de ontem da 5ª turma do Superior Tribunal de Justiça, STJ. Ainda não há nova data para análise do caso, ou seja, o pedido dele foi engavetado. E o impeachment de Moisés chega à reta final em Santa Catarina. O governador de Santa Catarina está a um passo de ser empichado. E no Correio Brasiliense, entenda como a suspensão do Renda Brasil aumenta a pressão sobre Guedes e a equipe econômica. A suspensão do programa aumenta o desconforto de Paulo Guedes e auxiliares no governo, pressionado entre o controle de gastos e a intenção de estender o auxílio à população mais pobre. Saxida afirma: você não pode ficar lançando ideias publicamente. Na Veja, pesquisa aponta lugares com maior risco de contaminação por coronavírus. No entendimento dos pesquisadores, o transporte público junto aos hospitais são os locais onde a transmissão de coronavírus é muito mais provável e intensa. E o Dias Toffoli, agora ex-presidente do STF, manda arquivar inquéritos abertos com base na delação de Cabral, ex-governador do Rio de Janeiro, condenado a mais de 300 anos de prisão. A decisão atinge 12 investigações autorizadas pelo ministro Edson Fachin. E no Globo, o STF agenda julgamento de portaria do Ministério da Saúde sobre aborto legal no SUS. O STF vai começar a julgar em 25 de setembro a ação de 5 partidos políticos contra a portaria do Ministério da Saúde que instituiu novas obrigações para a realização de aborto nas unidades do SUS. Vai tratar principalmente da imposição aos profissionais de saúde de acionar a polícia em caso de indícios ou confirmação do estupro, expondo a vítima e dificultando o acesso ao procedimento legal. Ainda no Globo, plenário pode mudar a decisão de Celso de Mello sobre depoimento de Bolsonaro. O plenário em questão seria o plenário do STF, e um ministro, Celso de Mello, vetou que o Bolsonaro depusesse por escrito sobre intervenção na PF, e agora as denúncias de Moro sobre interferência no órgão podem ter o depoimento de Bolsonaro por escrito, como ele queria. E o Bolsonaro e aliados entram nas eleições de São Paulo e no Rio. Onda pela renovação ainda em alta, indica pesquisa. Está ainda em alta a onda de renovação na política. Um movimento engana-trouxa que diz que há nova política no país. No Estadão, Russomano e Bolsonaro se atraíram por gravidade mútua. Se repetir 2012 e 2016, quando disputou a prefeitura e não chegou ao segundo turno, Russomano também será a derrota do bolsonarismo em São Paulo, se Deus quiser. E sem Renda Brasil, o governo ainda terá entraves para ampliar o Bolsa Família. Em resumo, não tem dinheiro. Essa matéria é da Folha de São Paulo. E uma entidade pedirá à ONU que acompanhe a atuação do trabalho escravo no Brasil. Políticas públicas têm sofrido cortes de gastos desde 2016, afirma a ONG Conectas. E Covas, prefeito de São Paulo, pode deixar escolas fechadas, mas permitir atividades extracurriculares. O prefeito se reúne nesta quarta com a equipe técnica para bater o martelo. Aqui em São Paulo, a população, principalmente os pais dos alunos, não querem saber dos filhos nas escolas contaminando-se com Covid-19. E frente anti-Bolsonaro fracassa, a esquerda só se une em Florianópolis e em eleições das capitais.
Como dizem, a esquerda só se une na cadeia. E sem Renda Brasil, o governo ainda terá entraves para ampliar o Bolsa Família. A família de mulher negra morta pela polícia receberá 63 milhões da cidade de Louisville. O nome de Breonna Taylor virou um dos slogans dos atos antirracismo contra a violência policial nos Estados Unidos. Convocação na pandemia atrai milhares de mesários voluntários para eleições. É o espírito público em ação. Família de Marielle Franco lança ações para perpetuar seu legado de vereadora nas eleições. Instituto Marielle Franco atua junto à sociedade civil por uma política antirracista. Viúva de Marielle é pré-candidata a vereadora no Rio. E para Paulo Guedes, Bolsonaro prefere inaugurar obras a pagar benefício social. Conte-nos algo que não saibamos. Dória elogia Moro por ações contra o PCC em São Paulo. Moro é visto como um dos nomes que poderiam compor uma chapa na eleição presidencial de 2022 e o Dória sonha com o Moro sendo vice dele, enquanto que o Moro sonha em ser cabeça de chapa e ter alguém como vice. E o primeiro ato de Fux na presidência do STF desagrada advogados e ministros do STF e é visto como aceno à Lava Jato, tudo dentro do previsto. E aliados de Russomano fazem últimas apostas por aliança com o PSL de Joyce. Vista como improvável, a composição de chapa em São Paulo com o antigo partido Bolsonaro ainda é negociado, mas as informações que surgem é que Joyce já bateu o martelo e já registrou sua candidatura. Minha amiga, meu amigo, nós agradecemos a sua atenção e estaremos de volta ao meio-dia. Um abraço para todo mundo.